Falar sobre tolerância. O que é essa questão da tolerância entre as pessoas? Considerando o fenômeno religioso como um dos aspectos da ciência da religião, construindo pontes com as demais áreas do conhecimento humano. Gente, ciências da religião. A palavra é essa. Tá? Estuda o fenômeno religioso. O fenômeno religioso é um fenômeno universal. Então, existe uma ciência para pensar o que se sucede nesse campo. Tá? A gente pode até desdenhar um pouco. Até porque, depois que a gente estuda um pouco, a gente começa a entender um pouco os processos, a religião ela não é uma vertente assim tão significativa na vida de boa parte das pessoas no mundo contemporâneo. Ok? Faz parte do mundo contemporâneo, não tem muito essa premissa religiosa. Mas o fato é que a religião continua transformando. E eu vejo muitas pessoas no mundo, pensando de maneira universal, que darão e dão a sua vida pela sua fé. Vejo poucas que dão a sua vida pela sua ciência, pelo que estudam. Mas a fé, a expressão religiosa, ainda determina o comportamento existencial das pessoas. Então, há alguma coisa aí importante, há algo significativo nesse âmbito aí, do fenômeno religioso e da ciência da religião. Então, a gente tem que entender o que está por trás, o que faz os caras se jogarem com os aviões em cima de uma torre, né, para matar um monte de gente. Certamente ele não está expressando a sua vontade científica ou o seu conhecimento. Tem um princípio religioso que domina ele de encontrar um sentido para aquilo que ele está fazendo, mesmo totalmente errado, né? Nada tolerante, né? É aquela expressão da religião que se mistura com a política, que se mistura com o poder, né? Daí as coisas vão se sucedendo dessa forma. Bom, analisar a diversidade religiosa dos povos e suas culturas com referencial crítico e postura respeitosa. Objetivos específicos. Convidar a reflexão sobre a presença, as características e a diversidade das religiões no mundo atual, relacionando as expressões culturais e convivência. Introduzir alguns dos conceitos utilizados pela comunidade acadêmica mais ampla ao buscar descrever o fenômeno religioso e suas características. Tematizar a relação da religião com algumas dimensões da vida e do convívio humano na contemporaneidade. Promover uma caracterização inicial das principais influências com matrizes religiosas brasileiras. Tá? Claro, né, gente? Nós temos que partir daquilo que nos forma. A instituição é cristã, né, especificamente de uma denominação metodista, e é a formação maior da comunidade ocidental e brasileira especificamente. Então a gente tem que partir do fenômeno religioso cristão. Mas não dá para se eximir de pensar que existem outras expressões religiosas que não só a cristã. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que relaciona, o que transpassa todos os fenômenos religiosos, sejam eles cristãos, judaicos, sejam eles islâmicos, hinduístas, budistas, o que está por trás? Né? As questões relacionadas ao sagrado, ao que é sagrado, as questões relacionadas ao ritual, ao culto. Toda religião tem uma expressão ritual, tem uma expressão cultica. Isso é interessante. Como as pessoas manifestam a sua expressão religiosa, o seu sentimento. Tá? Muito bem. Diálogo, tolerância, religião no Brasil, riqueza, pluralismo, criatividade. Ok. Bem, gente, a disciplina está dividida em 4 partes, 4 módulos, módulo 1, módulo 2, 3 e 4, sendo o primeiro, qual o alcance da cultura religiosa. Então a gente faz uma divisão aqui para poder começar a discutir esse tema, faz uma divisão entre o que é cultura e o que é religião. Tá?
Não dá para separar as duas. No segundo momento, a experiência do sagrado e as religiões. O que é sagrado? Né? O que vem a ser essa ideia de sagrado? Por que algumas coisas tomam uma dimensão sagrada? O sagrado, ele tem que ter um toque do símbolo, né? Um toque do sentido. Tá? Uma aliança. O que é isso aqui? Tirei do meu dedo. Anular. O que é isso aqui? Hã? Um metal. É um metal. Ou uma circunferência, uma roda, enfim, sei lá. Um símbolo. Ou é a representação de um compromisso. Bom, se é uma representação de compromisso, ele tem algo que diferencia de um simples metal. Né? E esse algo é a simbolização, né? Que simboliza esse metal. E eu posso simbolizar qualquer coisa como sagrada. No estudo das religiões a gente vai ver. Qualquer coisa no universo religioso pode ser sagrada. Desde uma pedra, a uma árvore, a um tronco, qualquer coisa pode ser sagrada. E a representação do sagrado é uma representação coletiva. Porque existe um conhecimento cultural de que isso faz parte do meio onde eu estou. Então, sagrado, não vou entrar em todos os temas aqui. Relação entre fé e razão, uma relação sempre difícil, né? Entre fé e razão. Mas, até porque a gente costuma fazer uma diferenciação, né? Essas duas instâncias. O mundo faz uma diferenciação muito séria dessas duas instâncias, mas nem sempre foi assim, tá? Entre fé e razão. Foi tocando, deve ser cobrança. Bom, religiões em diálogo, religiões. Módulo 3. Vida, convivência e manifestação religiosa. Tá? Religiões em diálogo, religiões em inclusão, espiritualidade e saúde. Tá? Aí a gente bota um módulo um pouco mais temático. Tá? Que, por exemplo, religiões, a espiritualidade e saúde. Tá? Segundo o Milor Fernandes, ele diz o seguinte: Milor Fernandes é um humorista. Ele diz o seguinte: todo mundo é ateu até ficar doente. Tá? Veja bem, tá? Na hora do vamos ver, tu pensa o seguinte: tá? É melhor morrer com uma crença ou é melhor morrer sem saber o que vai acontecer depois? Né? Quem tem fé sofre menos. Tá? A verdade é essa. Tá? Quem tem fé suporta mais as adversidades. E falar um pouquinho em espiritualidade e saúde, por exemplo, é pensar um tanto que quando as pessoas estão no limite da vida, o que sustenta elas pouco é a medicina, pouco é a terapêutica, o que sustenta ela é a fé com que ela consegue suportar aquele sofrimento, aquela situação que ela está. Na verdade, tem muito sentido. Né? Tem muito sentido. Até a própria área da saúde vem discutindo o papel da espiritualidade nos tratamentos e nas terapêuticas. Porque existe algo que é da integralidade do ser humano. O ser humano precisa perceber que as coisas fazem sentido, dando sentido. É impossível tu viver num mundo onde tu acha que as coisas não têm sentido. A tua vida não tem sentido. Tu tem que achar que a tua vida tem sentido. E nesse aspecto a religião continua dando sentido para as pessoas. Tá? Tem críticas, porque não, porque o cara lá, aquela igreja, o cara ganha um monte de dinheiro, tem um monte de gente que faz isso. Para mim são pouco religiosos. Tá? Jesus ensinou a repartir, não a acumular. Esses caras acumulam pra caramba. Mas eu estou discutindo. Aí a gente discute outra coisa. Tá? É a organização da religião, a instituição religiosa. Aí é outra história. Tá? Aí são pessoas que formam isso. Quando eu estou discutindo a religiosidade, eu estou discutindo o que capta cada pessoa, todo mundo, no mesmo sentido de significado.
Tá? E aí todo mundo passa por isso, não tem como escapar. Até os ateus, talvez, né? Enfim. Sei lá. Mas até os ateus a gente tem que respeitar também, né? Tem o direito de acreditar. Tá bom. Muito bem. E o módulo 4, as religiões do Brasil, riqueza, pluralismo e diversidade. Tá? Aí a gente discute um pouquinho as matrizes religiosas brasileiras, né? A matriz cristã, a matriz mais das religiões africanas, tá? Que compõe um quadro aí muito eclético de expressões religiosas no Brasil. É interessante dessa questão da expressão religiosa, né? Porque elas vão se mesclando dependendo da cultura. Tá? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, né, a religião católica se mesclou com uma religião africana, né, o Umbanda, enfim, e aí houve uma troca de santos lá, e eles, enfim, se comungam os mesmos santos, digamos assim, né? Com nomes diferentes, mas comungam os mesmos santos, às vezes com nomes diferentes. Na Nova Zelândia, eles têm uma tradição dos povos nativos, que eram os povos maoris, né? Os maoris, cada tribo tinha uma representação religiosa, mas os templos religiosos deles é muito típico, porque eles se reúnem em círculos e eles entram descalços. Jamais pode entrar de sapato dentro de um templo religioso maori. E por conta de uma assimilação dos colonizadores, né, a Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses. É interessante, né? Um país meio estranho. Né? O nome é Nova Holanda, né? Foi colonizada pelos ingleses, mas quem morava lá eram os maoris. Bom, é uma confusão. Tá? Mas é mais ou menos como aqui. Tá? Aqui eram os portugueses que colonizaram, só que os índios já tinham uma expressão religiosa e os africanos trouxeram a deles e aí tudo se misturou. Tá? O fato é que, o exemplo que eu ia dar é que na Nova Zelândia houve uma mistura dos dois lados. Tá? Aqui a religião católica pouco absorveu das religiões africanas, por exemplo. Tá? Nada absorveu das religiões indígenas. Tá? Mas lá, em algumas igrejas cristãs, principalmente igrejas anglicanas, as pessoas têm que tirar os sapatos para entrar. Né? Porque meio que assimilaram uma conduta da religião maori. Né? E muitas vezes uma igreja, cotidianamente, as igrejas têm um templo maori e tem um templo cristão, um do lado do outro. As pessoas participam conforme elas chegam para a sua expressão de fé, ou numa ou outra, ou nas duas, porque também existe isso lá. Então é muito interessante esses processos de mistura das expressões religiosas. Né? E isso é uma questão cultural. Tá? As pessoas vão assimilando. Muito bem. Olha só, David Blanc, onde é que estamos? Sobre metodologia, já falamos aqui, né? As disciplinas vão ser sempre presenciais e tal. Quanto à questão da metodologia, tá, gente? A disciplina semipresencial, ela implica a presença em 6 encontros, né? Aqui, né? Provavelmente todos vão ser aqui. Não, tem alguns que não são, tá? Mas aqui ou naquele auditório de lá. E ele implica, o que eu ia falar? Faltas, presenças e faltas, né? Nos encontros presenciais. A disciplina semipresencial, ela tem essa variante aí de poder ter mais dinâmica, não ter uma sistemática de aula semanal, presencial, apesar de ter aula semanal virtual, mas tem os encontros presenciais, tá? E claro, né, gente, tem limite de falta também, tá? Então, controle esse limite, tá? Tá girando lá em torno de 25%, então, qualquer dificuldade me contata, mas aí são limites também para os encontros presenciais, tá? O critério de avaliação, então, vai determinar, são 4 avaliações, sendo que 2 são avaliações virtuais e 2 provas presenciais. Tá? As avaliações virtuais
serão ou questionários ou textos descritivos, que ainda não estão no sistema, tá? Mas que estarão antes da primeira prova, e 2 provas, todos com o mesmo peso. Então, não deixem de fazer as atividades, que as atividades dão uma sustentação melhor também. Tá? Ali embaixo, a nota final corresponde à soma das 4 notas divididas por 4. Para aprovação da disciplina é necessário ter 7 como média, quem alcançar 4, né? Bom, vocês já sabem, né? De 4 a 6,9 vai para exame suplementar. Tem que ter 75% de presença, avaliação suplementar, o cálculo é obtido a partir da soma da nota do semestre, mais a nota da prova do exame, dividido por 2, tem que dar 6. Por fim, a bibliografia. Olha só, como a disciplina é sempre presencial, o conteúdo está disponibilizado virtualmente. Né? Eu tirei alguns objetos de aprendizagem que estavam dando problema para acessar. Tá? Vou ver aqui que eu consigo aproveitar, que são módulos, são objetos de aprendizagem, são videozinhos, só que eles, em geral, são difíceis de abrir. Né? Por isso que estava dando muita confusão, eu tirei os vídeos. Mas eu vou ver se eu consigo modificar o formato deles para inserir de novo. Quanto à bibliografia, nós temos algumas ali, mas os textos vão estar disponibilizados todos no sistema. Tá? Perguntas sobre a questão essa questão do plano de ensino? Dúvidas? Esse plano de ensino está no SIGA? O plano de ensino, que pergunta? O plano está. Alguém não está conseguindo acessar? Hoje, agora de manhã, na outra disciplina, tinha gente que não estava conseguindo acessar, tá, gente? Eventualmente, o SIGA tem coisas que a gente até entende muito, né? Às vezes tem gente que não consegue acessar, não consegue visualizar. Nesse caso, tá, gente, se tiver dificuldade de acesso, dificuldade de enviar trabalho e tal, vocês podem mandar e-mail para suporte.siga, tá? Metodista do Sul, ou podem ligar para cá e pedir para falar com o setor das disciplinas semipresenciais. Tá? Lá no setor sempre tem alguém que pode ajudar vocês a resolver as questões mais técnicas aí do sistema. Tá? Inclusive para outras disciplinas, não só para as disciplinas semipresenciais. Sim, são 2 provas presenciais. Já está data aqui, deixa eu ver. Ó. Prova. Onde está? Encontro presencial agora. Depois, no dia 29 e no dia 7, nós já temos outro encontro presencial. E no dia 12 e no dia 28, ficou assim por causa do carnaval, da Páscoa, provavelmente. Ficou tão separado, tá? Aí nós temos a primeira prova. 12 ou 28. Tá? Vocês vão ter que, quem quiser fazer por último, dia 28, me parece que 28 não é sábado, acho que é segunda, né? Não me lembro. Segunda-feira. Tá? E o sábado é dia 12. Bueno. Essa é a primeira prova. Tá? Nós temos então 2 encontros presenciais antes da prova. Depois nós passamos e temos o encontro 4 no dia 10 de maio e no dia 12 de maio. E aí a gente vai e temos a nossa prova no dia 14 ou 16 de junho. Tá? O último encontro presencial é prova também. Tá? Isso.
Primeira prova é sobre o módulo 1 e 2. Segunda prova sobre o módulo 3 e 4. Tá? Sobre se será com consulta, com o colega, com a ajuda dos astros ou da entidade qualquer, aí isso a gente decide depois. Tá? Em geral, tem o costume de fazer uma prova em dupla e outra com consulta. Tá? Prova em dupla com questões mais reflexivas e a prova com consulta em questões mais objetivas mesmo. Na verdade, as duas são objetivas, tá? Só muda a formação da questão. Pergunta sobre o plano, gente. Mais alguma? Fala agora. Não? Posso falar rapidamente, então, fazer esse introdutório aqui do texto? Bem, um dos primeiros textos ali que está no sistema para vocês é o texto do Rubem Alves, intitulado O que é religião. Tá? É uma preciosidade esse livro dele. Tá? Ele realmente consegue trazer uma reflexão sobre o sentido da religião e a existência da religião muito interessante. Muito interessante. Quem tiver disponibilidade, é um livrinho pequenininho, daquela coleção de primeiros passos, mas é muito interessante como ele constrói essa ideia de religião ali no texto. Tá? O Rubem Alves ele é um teólogo, educador, filósofo, músico, livre docente da Universidade de Campinas. Tá? E ele então construiu essa tese sobre a existência da religião e o fenômeno religioso. Bem interessante. E esqueci de dizer, ele é psicanalista também. Então, mas isso. Tem gente que estuda bastante. Né? Bom, olha só. Ele começa o texto discutindo um pouquinho sobre as questões de programação. Tá? E o que ele entende, por exemplo, né, se a gente for estudar o mundo, a vida, né, o mundo animal. A gente fala de duas espécies aí, o ser humano, a partir de um viés de um animal racional, e os animais, de fato, sem uma razão estabelecida, sem um sentido cognitivo, capaz de pensar sobre si mesmo, por exemplo. Tá? O animal até consegue aprender alguma coisa. A gente consegue condicionar comportamentos em animais, consegue fazer com que eles imitem algumas coisas da gente, mas não existe o que a gente chama de um processo metacognitivo no animal. Ou seja, o animal não pensa sobre aquilo que ele está pensando. Tá? A gente pensa. Tá? A gente, de vez em quando, tem uma ideia na cabeça, a gente começa a refletir. Mas então, aquilo, pois é, pensar. A gente pensa sobre aquilo mesmo que a gente está pensando. Esse processo é um processo muito avançado. É um processo superior de pensamento. Tá? O animal não tem esse processo. Tá? Isso nos diferencia muito de um animal irracional. Tá? O ser humano se diferencia muito disso. Nós temos, igualmente como os animais, nós temos uma programação biológica. Tem algo que é do nosso universo biológico que a gente não consegue escapar. Tá? Todo mundo nasce, todo mundo vai crescer e todo mundo vai morrer. Tá? Sinto vos dizer, eu sinto mesmo, mas todo mundo vai morrer. Então, mesmo assumindo essa perspectiva, e aí eu me coloco como um animal, eu fico pensando, tem impulsos dentro de mim que são impulsos de sobrevivência. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que dormir. Tá? Eu não posso decidir não dormir, ou não posso decidir não me alimentar. Aliás, eu posso decidir não me alimentar. Mas aí eu estou pensando a partir do meu viés ser humano, que pensa.
E aí, se eu penso, eu posso decidir não me alimentar. Ok. Tá? Mas, se eu for respeitar o meu impulso biológico, eu vou ter que crescer, eu vou ter que comer, eu vou ter que dormir, eu tenho os instintos de sobrevivência que impelem, por exemplo, o impulso sexual. Isso é da natureza biológica. Tá? Isso tem que ser complementado, tem que ser gratificado de alguma forma. O que me diferencia daquele animal, outros? Tá? É que eu sou capaz de pensar sobre isso. Tá? Como eu sou capaz de pensar sobre cada uma dessas coisas que é do meu espírito biológico, eu posso decidir, às vezes, cumprir com a minha determinação biológica, ou seja, se eu estou com fome, eu vou me alimentar agora, ou eu posso me alimentar daqui a 1, 2, 3 horas. Porque eu controlo isso até uma certa medida. Eu posso definir também se eu vou ter um relacionamento sexual ou não vou, eu controlo isso também. Tá certo? Tem gente que não controla, tá? Mas, em geral, o ser humano tem domínio sobre isso também. Pode ter. Já o animal não consegue controlar. Tá? Então, diferentemente do animal, que é o seu corpo, o ser humano tem o seu corpo. Tem uma diferença crucial. Tá? Eu tenho o corpo. Eu domino esse corpo. Eu domino o meu aspecto biológico. O mundo humano, que é feito com trabalho e amor, é uma página em branco na sabedoria que nossos corpos herdaram de nossos antepassados. Tá? Quando eu nasço, depois que eu nasci, eu vou começar a construir alguma coisa dentro desse corpo que vai determinar o jeito que eu respeito ou não respeito esse corpo. Tá? O jeito que eu me alimento, a forma como eu trabalho, né? se eu me agrido mais, se eu me agrido menos. Mas eu vou construindo a partir do meio onde eu vivo. Tá? É interessante pensar, né, gente, que se a gente fosse... Se nós não tivéssemos tido a capacidade, nós, eu digo seres humanos, lá na Era das Cavernas, se nós não tivéssemos tido a capacidade de nos juntar em grupo, a gente nunca formaria uma sociedade. Né? Nunca determinaria algumas regras. Essas regras, elas se sobrepuseram ao meu impulso biológico. Em algum momento lá na era primitiva, lá no Homem da Caverna, se determinou que existia alguém que mandava, né? Que era uma pessoa mais velha, por exemplo. E que se determinou também que estava tendo muita disputa no espaço do grupo por conta do acasalamento natural da vida biológica. E aí se determinou que não se podia ter relacionamentos entre pessoas do mesmo clã, dos mesmos genes. Porque daí tu tira, né, o processo de disputa, de briga interna dentro desse clã, dentro dessa família, em última instância. Tá? Proibição do incesto e estabelecimento de uma hierarquia, alguém que manda. O fato é que no momento em que eu consigo construir isso, eu começo a gerar uma sociedade, uma cultura. Tá? E toda cultura se sobrepõe ao biológico. Tá? A cultura, ela se sobrepõe às minhas vivências instintuais ou biológicas em si. Tá? Esse é o fundamento para a existência do que hoje a gente vai chamar de religião. Tá? Esse é o fundamento primeiro. Opa! Aquilo ali foi um ato falho. Olha ali. Toda a vida cotidiana se baseia numa permanente negação dos imperativos imediatos do corpo, tá? Não é do copo. Do copo, outra coisa. Mas o fato é o seguinte, tá? Se eu não conseguir controlar meus imperativos biológicos, eu jamais vou criar uma cultura. E muito menos vou criar uma religião, né? Ou determinar a existência de uma religião. Tá? O corpo foi transformado em entidade da cultura. Tá? Hoje eu tenho domínio sobre o meu corpo. Tá? A sociedade, aliás, às vezes até demais. Né? Às vezes a gente controla demais, que acaba gerando sofrimentos psíquicos por conta disso também. Tá? Porque o controle excessivo sobre a determinação do corpo é adoecedor. Tá?
Sociedades, isso de fazer essa relação, mas o controle sobre o corpo é uma tônica de qualquer sociedade. Todos os grupos sociais, elas têm algum tipo de imperativo para determinar o controle. Né? No momento em que eu estou num grupo, seja ele qual for, eu já estou funcionando conforme a regra daquele grupo. Eu posso até questionar a regra, mas eu tenho que funcionar. Isso, naturalmente, já gera em mim uma certa dicotomia, uma certa cisão, né? Porque eu não estou funcionando como o meu corpo gostaria, né? Eu estou funcionando como a sociedade gostaria. Isso, né? Achar uma média adequada é um processo difícil, né? Às vezes enlouquecedor, tá? Literalmente enlouquecedor. Diferentemente do que os animais, as crianças devem ser educadas. É necessário que os mais velhos ensinem como é o mundo. Tá? Não existe cultura sem educação. Tá? Ninguém precisa ensinar a abelha, em determinado momento ela tem que sair da colmeia para buscar um pólen lá na flor e trazer para cá. Tá? Não há necessidade disso. Mas o ser humano, ao contrário, ele é educado. Né? Ele tem que ser educado, tem que ser ensinado a determinadas situações. Tá? Esse é o processo de educação. Mas aí entra o que o Rubem Alves começa a discutir. Tá? Uma coisa é eu ter o meu corpo educado, o meu corpo coordenado para as atividades práticas da vida. Eu tenho que construir alguns utensílios que vão facilitar a minha vida para o trabalho. Eu tenho que construir uma cabana que vai me favorecer o abrigo. São coisas práticas. Tá? Mas há uma pergunta. Tá? Por que além disso, tá? Por que os seres humanos plantam jardins, fazem esculturas, fazem quadros, fazem sinfonias, fazem poemas? Qual é a utilidade prática de um jardim? Qual é a utilidade de uma escultura? Qual é a utilidade de uma sinfonia ou de um poema? Pergunta. Pois não? Isso. Poder se expressar. Exatamente. É interessante pensar que os seres humanos, eles não são só seres da prática, da sobrevivência. Eles são seres que buscam sentido. Buscar sentido, a gente acaba ultrapassando os limites dessa vida prática. Então a gente acaba buscando uma manifestação a partir do que a gente deseja, da expressão, como disse agora. É isso aqui que o Rubem Alves traz. A filosofia diz que o ser humano é um ser da razão, do pensamento. Mas a sua obra mostra mesmo que ele é um ser do desejo. Quando a gente começa a controlar a nossa vida, a ter mais domínio sobre a nossa vida, a gente, domínio em termos de corpo físico, a gente não é mais um animal irracional, né? Nós agora somos seres racionais e começamos a dominar o nosso ambiente e por conta disso a gente precisa dar um sentido para esse ambiente, né? Precisa dar uma razão para esse ambiente, precisa dar uma manifestação para esse ambiente. Na perspectiva do Rubem Alves, o que faz isso é o desejo. Né? Todos nós somos desejantes de que o mundo, ou de que a realidade faça sentido. Tá? É interessante pensar que esse desejo, essa ideia de buscar sentido, ele não tem fim. A gente planta um jardim e esse jardim fica bonito, mas a gente gostaria de mudar e a gente vai lá e muda,
né, e ele ficou mais bonito, e a gente muda de novo. A gente escreve um poema e ele ficou legal, mas a gente vai lá e escreve outro, ele faz sentido. Isso é uma determinação meio que sem fim. O desejo só existe onde existe ausência. Ninguém tem saudade da amada presente, nem do amado presente. Onde tem ausência, tem saudade. Onde tem ausência, tem desejo. E a gente busca constantemente fazer sentido. Busca constantemente a beleza das questões mais de sensibilidade mesmo, de desejo. Então é isso que o Rubem Alves traz um pouco aqui no texto dele. Né? Olha só, desejos pertencem aos seres que se sentem privados, que não encontram prazer naquilo que o espaço e o tempo presente lhes oferece. O que a cultura deseja é criar um objeto de desejo. Tá? A gente está constantemente, em termos de cultura, criando objetos de desejo. Aliás, há autores que estão dizendo, que hoje estão dizendo que a religião moderna é o mercado. A religião moderna é o mercado. Porque a religião que impõe objetos de desejo é o mercado. É o marketing, é a publicidade. Nós vivemos para o consumo. Tá? E tem gente que vive de fato para o consumo. Tá? Se não consegue, ele até já costuma dizer, né? Eu vou lá para o shopping para poder fazer uma terapia, vou gastar um pouco. O fato é que a religião ela é um pouco, o mercado ocupa esse lugar do desejo hoje. Tá? Mas existe algo que é além, porque essas coisas materiais, elas não nos completam, na verdade. Mesmo para aquelas pessoas que dependem do consumo, elas compram hoje um objeto e amanhã esse objeto já não serve mais. Às vezes nem saiu da loja já não serve mais, tá? Porque já tem outro desejo por outra coisa mais moderna. Tá? O que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente constrói constantemente são objetos que nos deem sentido. Tá? Então, o que o Rubem Alves está trazendo aqui, ele está tentando construir, tá, o que nos faz chegar a essa percepção da religião. O que nos faz chegar a ela é a perspectiva do desejo. A gente tem que construir algo que nos faça e que nos dê sentido. Tá? Vamos ver então como é que se dá isso. E aí ele cita: canções fúnebres não exorcizam a morte, mas tiram de lado o terror e lançam pelo espaço afora o gemido de protesto e a reticência de esperança. Tá? De novo, precisamos de um universo que faça sentido. Tá? Imagina se a morte não tivesse um sentido. Tá? É super complicado lidar com a morte, seja em que instância for. Tá? Mas aquela morte que não tem sentido, aquela morte que a pessoa morre por agressão, por violência, por uma coisa descabida, enfim, é muito mais difícil de entender. Tá? E não tem como entender. Mas os seres humanos constantemente vão atrás de sentido. E na construção desse sentido, na construção desse significado, eles constroem músicas, canções, né? Ou essas canções fúnebres, a gente não tem muito esse costume, né? Nós, das metrópoles, né, das cidades grandes, assim, no interior é mais comum. Tá? Eles chamam, lá no norte, eles chamam de incelências, tá? São canções fúnebres. E às vezes eles passam, em geral, quando a pessoa morre, eles passam a noite inteira cantando, tá? Vão se revezando, são em geral mulheres, e elas vão se revezando junto ao túmulo, a esquife, enfim, ao caixão, cantando. O que adianta isso? É uma pergunta prática aqui, né? Não exorcizam a morte. Vai mudar a morte daquele indivíduo? Não vai mudar a morte daquele indivíduo, né? Mas vai mudar a forma como ele encara a morte. Então a canção,
ela transforma a mim. Ela não é algo prático, mas ela transforma a pessoa que ali está. Né? A perspectiva da cultura é essa, né? É dar sentido para algumas coisas que não têm muito sentido. Tá? Ao mesmo tempo que afasta o medo da morte, guarda um quê de esperança. Né? Eu falava agora há pouco, na aula de psicologia, sobre um autor chamado Viktor Frankl. E o Viktor Frankl foi o seguinte, ele teve... A guerra foi de 39 a 45, e ele teve de 40 a 45, ele teve preso em 3 campos de concentração diferentes. E o Viktor Frankl, ele construiu uma tese psicológica quase religiosa, né? Que dizia o seguinte, né? Não existe sofrimento. O único sofrimento que a gente não é capaz de suportar é o sofrimento. O sofrimento que a gente não suporta é o sofrimento sem sentido. Se a gente consegue dar um sentido para aquilo, a gente consegue suportar. Isso, na realidade dele, prática ali de viver num campo de concentração. Né? Ele começou a ver as pessoas que se matavam. Né? Todas as pessoas que se matavam, elas chegavam a um limite, né, de suportar, e chegavam ao limite de achar uma razão, um sentido para aquilo que elas estavam vivendo. Né? Elas não achavam aquele sentido. Então, elas tiravam a própria vida. E aí ele foi construindo uma perspectiva de que, se tu der um sentido para esse sofrimento, tu suporta. Não é isso que faz as pessoas que acreditam, enfim, né, que têm uma fé, elas dão um sentido para o seu sofrimento. Então, não é uma razão, a palavra não é razão, mas dá um sentido. Tá? Eu estou sofrendo, né, mas amanhã eu posso fazer tal coisa, amanhã eu poderei ver outra coisa de outra forma. Se prende não no aqui e agora, mas se prende no futuro. Isso é esperança, né? Isso é fé. Tá? E é religião em última instância também. Declaração. O tempo urge, tá? Vamos lá. Segundo a psicanálise, o ser humano para a cultura tem de criar o objeto do seu desejo. Não existe cultura onde esse desejo se realizou. A cultura sofre da mesma fraqueza dos rituais mágicos, isto é, reconhecemos a sua intenção, constatando o seu fracasso. Não tem muito sentido, né? Essa ideia, por exemplo, não tem muito sentido prático, mas tem um sentido existencial. Criar símbolos, criar rituais, acreditar, ter fé, ela não tem um sentido prático, mas tem um sentido existencial. Tá? É isso que ele está trazendo aqui. Enquanto o desejo não se realiza, resta cantá-lo, celebrá-lo, escrever de poemas, compor de sinfonias, anunciar de celebrações, etc. A realização da intenção da cultura se transfere então para a esfera do símbolo. Tá? Somos seres simbólicos. Tá? Todo mundo tem o seu registro simbólico. Né? Eu falei aqui da aliança. A aliança tem uma relação simbólica já comum socialmente, mas as pessoas, elas simbolizam de diferentes formas, né? De diferentes maneiras. E às vezes são muito peculiares essas simbolizações. Né? O fato é que somos seres que necessitam dar sentido às coisas. Tá? E esse sentido é que está dando a base a fazer o chão da religiosidade. O que são símbolos? Símbolos são horizontes. Quanto mais deles nos aproximamos, mais eles fogem. Mas ainda assim, são eles que nos indicam a direção. Símbolos são a constatação de coisas ainda ausentes, mas que nos guiam. Saudade de coisas que não nasceram. Saudade de coisas que não nasceram. Né? Todo mundo tem um vazio, uma saudade de algo que ainda não tem, ou de algo que não existe. Né? Esse vazio é o que dá sustentação para as religiões. Tá? Esse preenchimento do vazio. Claro que tem gente que preenche o vazio com consumo, tem gente que preenche o vazio com poder, tem gente que preenche o vazio com religião, tem gente que preenche o vazio com arte,
com significação, enfim, com arte, com o outro, com o estudo, com a própria ciência. Mas esse vazio ele tem que ser preenchido, e ele é preenchido em alguma medida, em algum momento. Mas a gente nunca consegue de fato preencher, tá? Porque se a gente conseguisse, a cultura acabava. Tá? Isso é algo que a gente está constantemente construindo, constantemente buscando. O horizonte é aquilo que a gente busca, mas que nunca a gente alcança, tá? Porque ele sempre está um pouco mais longe. Né? A religião é uma teia de símbolos, rede de desejos, confissões da espera, horizonte dos horizontes. E os altares, santuários, comidas, perfumes, capelas, templos e amuletos, o que os tornam sagrados. Quando a gente vai preencher então esse vazio, né, quando a gente busca então um preenchimento dessa busca, a gente simboliza determinadas coisas. E claro, né, as religiões elas assumem posições especiais nessa simbolização. Então os altares se tornam sagrados, né, os rituais se tornam sagrados, os amuletos e tudo mais. Né? E as pessoas então buscam se reconhecer naqueles rituais que elas fazem, elas buscam se preencher com aquilo que elas comungam, né, aquilo que elas fazem juntas. Né? O sagrado é o próprio símbolo. Né? O sagrado é o próprio símbolo. E há que se pensar, né, o quanto, né, como a necessidade de representação, a necessidade de significação, a necessidade da cultura, a gente entende por que as religiões criaram tanta arte. Então, qualquer religião ela é estabelecida, né? A gente pode falar da religião cristã, que é o que a gente conhece mais, e aí se lembra de igrejas que são verdadeiras obras-primas do mundo, enfim. Né? Mas a gente pode pensar nos amuletos, nos equipamentos, nas taças, nos vasos, que, por exemplo, os indígenas constroem para suas manifestações religiosas, também são sagradas. As coisas não nascem sagradas, as coisas se tornam sagradas quando os seres humanos batizam como tais. Com seus símbolos sagrados, o homem exorciza o medo e constrói digues contra o caos. Tá? Quantas pessoas sozinhas, doentes ou, enfim, perdidas, se agarram nos seus símbolos religiosos? Sejam eles quais forem. Isso dá um sentido. Tá? Isso ocupa um espaço. Tá? E aí precisa religião. Tá? É por isso que não existe civilização sem religião. Tá? A religião ela ocupa um espaço simbólico. E todos nós precisamos desse símbolo, dessa representação. Tá? Inclusive para construir digues contra o caos. Tá? Porque a religião ela dá uma organização. A gente pode até questionar a hierarquia e tudo mais. Até acho que o Papa atual está sendo bem me surpreendendo muito mais do que eu imaginei. A gente pode questionar a hierarquia, o funcionamento da igreja, né? Mas a religião ela organiza o grupo social. Tá? E isso é fundamental, né? Para as pessoas não se degladiarem entre si. Tá? Na verdade, as primeiras regras sociais vêm desses princípios religiosos. Né? Depois se constrói as regras coletivas de convivência e tudo mais. Coisas inertes, pedras, plantas, fontes e gestos em si vulgares passam a ser os sinais visíveis dessa bem invisível de significações. A religião é a mais fantástica tentativa de transubstanciar a natureza, ou seja, de transformar isso que a natureza é na sua base. Né? A natureza que nos dá esse corpo biológico, esse corpo físico, mas que não nos dá a capacidade de transcender, né? De ir além disso. Né?
Quem consegue transformar isso? A religião. Tá? Não estou dizendo a igreja, tá? Estou dizendo a religião. Curioso que ninguém esteja disposto a morrer por suas verdades científicas. Tá? Isso que eu já tinha comentado. Tá? A religião ela é tão poderosa que as pessoas se matam por conta dela. Dificilmente vão se matar por conta da sua ciência, do seu estudo, né? Mas por conta da religião vão se matar. Tá? Porque elas têm uma determinação aí. Tá? Acho que todos nós poderíamos até questionar. Não, mas o cara que matou terrorista, bandido e tal, tudo bem. Mas o funcionamento que está na base dele é um princípio religioso. Ele está tentando expressar a sua expressão religiosa, falha naquele processo ali. Um negócio aqui me fugiu. Enfim. O sagrado instaura-se no poder do invisível. Nada é sagrado de antemão, mas no momento em que alguém lhe dá um nome, ela passa a ser circundada por uma aura de significações. Tá? Todo mundo já leu O Pequeno Príncipe? Se não leu, tem que ler. Porque é aqueles livros que todo mundo tem que passar. Né? O Pequeno Príncipe ele tem um momento que a raposa diz para o menino ficar mais perto dele, ficar cada vez mais perto dele, e daí ele vai lembrar do menino daqui a um tempo. E aí quando o menino vai ficando perto, o príncipe vai ficando perto dele, ele diz assim, agora eu tenho que ir embora. Tá? Mas eu vou chorar, diz o menino. Mas então por que tu quis que eu ficasse perto de ti se tu vai chorar? Mas veja só, né? Aqui tem um monte de trigo. Né? O trigo não representa nada para mim. Mas agora, depois que eu te conheci, eu vou olhar esse trigo e vou lembrar do teu cabelo loiro. Isso tem sentido para mim. Agora, o trigo tem sentido para mim. Né? O trigo se tornou sagrado. Né? Se tornou algo representativo. Né? Então, o sagrado é um pouco isso. Né? É tu transformar uma coisa que antes não tinha sentido nenhum, transforma em algo com total sentido. Essa é a representação do sagrado. É a pergunta do Pequeno Príncipe. Eu não me lembro direito da história, mas é alguma coisa assim. O símbolo não possui a eficiência de arar o solo, gerar filhos ou mover máquinas, mas responde a outro tipo de necessidade tão poderosa quanto o sexo e a fome. A necessidade de viver num mundo que faça sentido. Não é a dor que desintegra a personalidade, mas a dissolução dos sistemas de sentido. Sobre essa questão do sentido, a gente pode falar do Viktor Frankl, que esteve preso no campo de concentração, né, que ele disse que o que manteve ele vivo foi a perspectiva de que ele ia poder sair dali e construir o que ele imaginava, o que ele sonhou, e reencontrar a família, principalmente. O que, na verdade, não aconteceu, porque a família dele foi toda morta no campo de concentração. Mas me lembro de uma outra situação, né, de presos políticos na época da ditadura, né, fazemos agora 50 anos do golpe militar, em que alguns presos políticos diziam o seguinte, que eles só se conseguiam manter vivos e não se matar dentro da prisão, porque eles criaram um código de conversa. Eles batiam na cela, um batia de um lado, o outro batia do outro, e eles eles criaram um código, né, para dizer se estavam bem, se estavam mal, se eles estavam machucados, enfim, mas eles começaram a conversar diante da parede, né, criaram um código para conversa. E foi o que manteve eles vivos, né, porque eles estavam em isolamento e só saíam de lá para serem torturados. Então, essa é uma coisa interessante de pensar, né? O quanto as pessoas precisam criar códigos, símbolos que façam sentido, né? Que deem sentido para a vida delas. Não desintegrar a personalidade. Né? Acho que é isso. Questões, gente? Perguntas?
Questão? Bueno. Pessoal, comunicação, tá? A gente conversa via mensagens pelo Siga. Não adianta me responder quando eu mando mensagem para vocês pelo Siga. Não adianta me responder via e-mail pessoal de vocês, tá? Porque não vai. Tá? O Siga ele envia para os e-mails externos, mas ele não recebe e-mails externos. Então você tem que entrar no Siga e mandar mensagem. Tá? Qualquer dificuldade nesse sistema, vocês ligam para assistência aqui do Siga. Tá? Curso de enfermagem